Olá, minhas meninas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Já dando spoiler da nossa aula. Nós finalizamos essa parte de estética facial, agora nós vamos entrar para a parte de estética corporal, onde a gente entende um pouquinho sobre os procedimentos estéticos, entendemos sobre as particularidades de cada organismo, entendemos como nós vamos fazer a nossa avaliação, o que vai compor essa avaliação estética. No mais, meninas, eu peço desculpa para vocês pelo cachorro, porque ele não para de latir, já tem mais de 2 anos que eu estou aqui esperando ele parar de latir, ele não para. Mas vamos lá. Então vamos aqui. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que compõe a avaliação estética corporal. A avaliação estética corporal ela é composta pelo preenchimento da ficha de anamnese, pelo preenchimento da ficha de avaliação corporal. Nesse aspecto, nós vamos identificar as alterações estéticas corporais, vamos anotar essas informações e ir avaliando conforme o passar das sessões se está havendo uma melhora ou não. A adipômetro, né, eu escrevi errado, a adipômetro, que ele é para aferir a prega cutânea, a gente utiliza muito para ver a quantidade de gordura abdominal em tratamentos de lipodistrofia localizada. A fita métrica, que também é um recurso que nós utilizamos para dar um resultado mais fidedigno, né, quando a gente fala dessa redução dessa circunferência abdominal. A balança para a gente verificar se houve uma redução nesse aspecto de peso. E as fotos, né, para avaliar o antes e o depois. Então aqui é o adipômetro que faz a aferição da prega cutânea. Aqui é a fita métrica para a gente ver se houve evolução ou não. Então isso é o que compõe nossa avaliação estética corporal, além das informações que nós falamos para o nosso cliente. E aí o que é o FEG, né? Eu preciso falar um pouquinho dessas alterações estéticas com vocês para que a gente possa entender como fazer a avaliação e como tratar nesses quesitos, tá? Então o FEG, ele é conhecido popularmente como celulite, é decorrente de uma alteração na estética, né, do relevo, aspecto casca de laranja. O FEG, ele modifica a estrutura histológica da pele, ele vai alterar esse tecido, o que resulta no aumento de retenção e um acarretamento de elevação de pressão intersticial. Então, compressão nas veias e vasos linfáticos. O que você está falando, professora? Vamos lá para mostrar para vocês. Aqui é uma pele normal sem a presença do fibroadema geloide. Nós temos os capilares sanguíneos, temos os vasos linfáticos. O funcionamento desses capilares sanguíneos estão normais, desses vasos linfáticos também. O que vai acontecer quando tiver a presença do fibroadema geloide? Vai haver o comprometimento, a compressão desses vasos sanguíneos, e aí nós vamos ter uma alteração morfológica. Por quê? No mesmo tempo que pressiona os vasos sanguíneos, pressiona os vasos linfáticos, eu não tenho um melhor transporte dos meus resíduos metabólicos e não tenho também um melhor transporte dos meus nutrientes e da oxigenação para esse tecido. Então, consequentemente, vai elevar a concentração de líquido nessa região e nós teremos, sim, a apresentação do aspecto celulítico. O fibroedema geloide, ele é classificado em graus. Então, eu tenho um grau 1, que é perceptível apenas com a palpação, né? Quando a gente aperta, pressiona, a gente consegue visualizar. Grau 2, eu tenho contração e sem contração ele fica um pouco mais evidente. Grau 3, mesmo sem contração nas regiões, ele está evidente e ele vem acompanhado de início de dor. E grau 4, que é mesmo em qualquer estágio simultâneo, sem haver contração ou com contração, a gente percebe visualmente essa alteração e ele já vem acometido de dor, tá bom? Grau 4 sente muita dor, muito desconforto. Então, Fábio Borges, ele fala que nós também temos os aspectos clínicos do fibroedema geloide que nós podemos definir. Então, nós temos um aspecto duro, né? Nós temos um fibroedema que é mais concentrado em pessoas jovens que realizam atividade física e podem ser desenvolvidos por questões hormonais e por aí vai. Então, é um aspecto mais visível dessa alteração fisiológica do fibroedema geloide. Então, um aspecto duro, normalmente pessoas que fazem exercício. Nós temos o aspecto flácido, que pode ser decorrente de pessoas que são sedentárias ou pessoas que faziam exercícios e deixaram de fazer exercícios. Pessoas que perderam peso rápido, então acontece o quê? Uma fraqueza tanto a nível muscular como tissular, que eu vou falar sobre isso mais na frente, e pode evidenciar o fibroedema geloide.
edematosa, que é decorrente de concentração de edemas, normalmente de pessoas que estão na fase da gestação, em mulheres jovens que tomam anticoncepcional, ela é bem comum e não tão grave, né? Mas é decorrente do quê? Do acúmulo de líquido. Então, às vezes, a tua cliente está lá com aspecto edematoso, de fibroadema geloide, a gente faz uma drenagem linfática e acabou, desapareceu o aspecto celulítico. É por conta disso. E misto, que quer dizer que vai apresentar tanto nas regiões superior como inferior as formas clínicas do fibroadema geloide. Kedes e Sabatovsky, eles falam que para a aplicação das técnicas e fazer aplicação das técnicas para o tratamento do fibroadema geloide, é muito importante que o profissional seja qualificado e habilitado para a execução desse procedimento, para que ele tenha resultado. Então, todo tratamento estético, o profissional ele tem que ser qualificado para poder fazer a aplicação desse tratamento. E quais são os tratamentos disponíveis que nós temos, professora? Nós temos princípios ativos, que são fármacos presentes nos produtos, nós temos técnicas manuais e nós temos as eletroterapias a nosso favor. Então, princípios ativos que nós podemos encontrar: extrato de cavalinha, que tem componentes que aumentam a atividade diurética, ou seja, aquela quantidade de líquido que está lá estagnada, que não está sendo transportada como devia pelo sistema linfático, ela vai ser ativada pelo extrato de cavalinha. Nós vamos remineralizar esse tecido, que a remineralização de alguns nutrientes minerais para esse tecido é imprescindível. Nós vamos ter a redução de toxinas. Além disso, nós vamos ter uma ação que vai fazer o quê? Vai auxiliar em reduzir transtorno circulatório nessa região e vai manter o equilíbrio desse fluxo nessa região. Temos também o extrato de cavalinha da Índia, que ele é anti-inflamatório. Normalmente o tecido que tem fibroadema geloide é um tecido inflamado, então eu vou reduzir o congestionamento, né? Se eu tenho retenção de líquido, consequentemente eu vou ter um congestionamento nessa região. E o congestionamento a gente imagina o quê? Uma avenida com vários carros que impossibilitam os que estão atrás de passar. Então, é normalmente isso que acontece com o líquido. Fica um líquido estagnado, só vai chegando mais líquido e não tem como passar. Então, quando a gente utiliza esse recurso, ele aumenta, ele descongestiona aquela região, evacuando o líquido. Além disso, ele é vasoprotetor, ou seja, protege os capilares tanto sanguíneos como os linfáticos. Eletroterapia. Nós temos excelentes eletroterapias para o tratamento do fibroadema geloide, né? Corrente russa é uma dessas maravilhosas, porque se eu tenho uma decorrência de uma flacidez muscular, se eu tenho um aspecto celulítico decorrente da flacidez muscular, a corrente russa ela é maravilhosa para possibilitar a tonicidade desse músculo e reduzir o aspecto inestético da celulite. Nós temos o ultrassom, que por meio das suas ondas mecânicas, ele consegue fazer a movimentação molecular e reduzir esse espasmo nessa região, reorganizar essas substâncias e, consequentemente, melhorar esse tecido. A radiofrequência também, ela trabalha em altas temperaturas, mas não tantas. A gente vai trabalhar sempre com a temperatura 37, 38. A gente vai ter uma movimentação molecular, uma reorganização desse tecido, um aceleramento metabólico local. Da mesma forma também a criofrequência, nós iremos trabalhar dentro dessa temperatura 37 e 38. As técnicas manuais é sempre recomendado antes de qualquer tratamento, e quando nós falamos de fibroadema geloide, o uso da drenagem linfática é indispensável. É uma técnica mais recomendada para o tratamento do fibroadema geloide, porque a gente vai reduzir as toxinas, vai aumentar o metabolismo local e, consequentemente, melhorar o transporte a nível venoso e linfático nessa região. A massagem modeladora pode ser utilizada? Pode, desde que eu não utilize ela em graus 3 e 4. Posso utilizar ela no grau 1 e 2, 3 e 4. Não é recomendado seu uso, porque eu posso romper vasos sanguíneos e deixar minha cliente com hematoma. Vamos agora para qual parte, professora? Para a parte da flacidez tissular, né? Conhecida como hipotonia também tissular, que é a flacidez de pele. Então, o fibroblasto, né, ele é uma célula especializada na produção de colágeno e elastina, que são responsáveis por dar sustentação ao nosso tecido. Esse colágeno e elastina,
o colágeno vai dar firmeza, como se fossem os pilares dessa casa. E a elastina, ela vai dar elasticidade, flexibilidade para esse tecido. Além de fazer parte da reparação tecidual. Quando o nosso tecido rompe, né, uma região da outra, colágeno e elastina, eles também estão dentro desse processo de fazer a reparação, a união desse tecido. A hipotonia cutânea, né, ela afeta o que? Ela envolve a qualidade do fibradema, ou do fibradema de longe, desse colágeno e desse elastina, né? Então, as fibras que são responsáveis pela sustentação e pela propriedade elástica dessa pele, que são colágeno e elastina, elas vão ser o que? Elas vão se degradar, vão reduzir a sua qualidade. E quando isso ocorre, né, quando ocorre essa alteração dessas fibras, nós vamos ter uma alteração superficial nessa pele, que é a hipotonia tissular, a flacidez de pele. O termo hipotonia, ele vem como perda dessa propriedade elástica da pele, onde essas fibras, elas não fazem mais a devida contração nesse tecido, que normalmente ocorre por modificações bruscas de volume, quando a cliente pode estar gestante, crescer muito o abdômen, nesse processo de retração não voltar à condição original do que era, quando engorda, emagrece, então impossibilita que esse colágeno, essa fibra, volte à sua condição original. Além disso, a flacidez tissular decorre de alterações nas estruturas do tecido conjuntivo de sustentação. Então, nós vamos ter uma alteração nesse tecido conjuntivo. A variação hormonal está interligada porque pode afetar a produção desse colágeno, como também afetar a qualidade do colágeno que já é produzido. Além disso, o uso de anticoncepcionais por algumas mulheres podem auxiliar reduzindo a quantidade de líquido nessa pele e, consequentemente, fragilizando esse colágeno e essa elastina. O envelhecimento intrínseco, como a gente já falou anteriormente, definimos o que é o intrínseco e o que é o extrínseco, é o envelhecimento cutâneo fisiológico nosso. Ele também está interligado nesse fator. Por quê? Porque eu tenho uma atividade mitótica de produção desse colágeno e elastina reduzido. Além disso, as estruturas que já estão no meu organismo são degradadas e elas vão envelhecendo e vão perdendo toda a lubrificação biológica que ela tinha. Então, consequentemente, esse envelhecimento intrínseco, ele afeta diretamente nessa qualidade do colágeno existente e do colágeno a ser produzido. Os tratamentos que nós temos princípios ativos, eletroterapia e também temos algumas técnicas manuais. Nesse quesito, nós podemos fazer o uso do DMAI, que é um estimulante dessa tonicidade, ele vai estimular a produção de um novo colágeno. Além disso, ele vai fortalecer o colágeno existente, dando maior tonicidade para ele. Nós também temos o ácido hialurônico, que ele vai colaborar no controle da hidratação, ou seja, se eu tenho desidratação, eu tenho maior predisposição de flacidez, então é muito importante essa reposição de hidratação. Além disso, ele vai auxiliar e contribuir na tonicidade dessa pele, vai prevenir a integridade da fibra de colágeno e elastina que ele produziu, proteger esse tecido e vai, eliminar algumas substâncias que são tóxicas. O silício orgânico também é muito utilizado no tratamento da flacidez tissular, porque ele vai auxiliar no tecido conjuntivo, renovando as fibras de colágeno e elastina, produzindo novas fibras. Além disso, ele vai reestruturar as fibras que já estão existentes nesse organismo, dando mais fortalecimento a elas. E os aparelhos que nós temos são aparelhos que vão colaborar numa nova produção de um novo colágeno. Além disso, vão fazer o quê? Vão reintegrar o colágeno antigo que já está dentro desse organismo. Então, a radiofrequência, nós trabalhamos com alta temperatura, 40 graus, vai estimular uma inflamação positiva que vai produzir posteriormente colágeno e elastina. A microcorrente também ela vai melhorar a função dessa célula que até então estava em declínio, e aí nós vamos ter uma melhora nesse funcionamento metabólico dessas funções, dessas células. Nós vamos ter também a criofrequência que trabalha também com temperaturas elevadas.
O microagulhamento, que vai fazer uma estimulação de um novo tecido, de uma nova produção de um colágeno e elastina. Carboxterapia, que também trabalha com isso, faz a ingestão, né, de gás CO2 e ele vai estimular uma reação metabólica, né, dessas substâncias, produzindo um novo colágeno e a elastina. E a ozonioterapia também, que vai ser a introdução de gás de ozônio nesse tecido para melhorar as condições metabólicas desse organismo. O que é importante salientar é que cada sessão, utilizando qualquer que seja uma dessas ferramentas, a gente tem que esperar no mínimo o prazo de 30 a 15 dias, que é o processo que o nosso organismo repara dessa lesão e produz esse colágeno. Se você condiciona o seu corpo a esses estímulos continuamente, o seu corpo vai se adaptar com esses estímulos. E outra coisa que acontece, ele começa a não entender essas informações que você está mandando e acaba não produzindo o que você espera que ele produza. Então é bacana sempre ter esse intervalo de 15 a 30 dias entre uma e outra sessões dessa, beleza? E já a hipotonia muscular é caracterizada pelo quê? Diferente da hipotonia tissular, que é a hipotonia relacionada à flacidez tissular, a hipotonia muscular é direcionada para a flacidez do músculo. Então, o nosso músculo, né, ele é dividido em 3 tipos, que é o músculo esquelético, cardíaco e o liso. O músculo esquelético, ele constitui a grande massa da musculatura somática, geralmente não se contrai na ausência de estimulação nervosa. E, em geral, está sob o controle voluntário. É um músculo que nós contraímos quando a gente quer que ele faça a contração. Já o músculo cardíaco, ele é um músculo que trabalha ritmicamente na ausência de estimulação nervosa. Então, é involuntário, ele está trabalhando. Músculo liso também, involuntário, ele está trabalhando e ele é comandado pelo sistema nervoso vegetativo. Então é interessante isso porque, mesmo que não haja um comando de contração, eles estão trabalhando. Já o esquelético não, ele trabalha com contração sobre comando. A flacidez muscular, ele refere-se ao termo do quê? Da diminuição da força, dessa tonicidade desse músculo. Então esse músculo, né, ele vai se apresentar com essa fraqueza, né, fraqueza muscular. E normalmente essa fraqueza muscular, ela vem acompanhada um pouquinho de flacidez de pele, né? Então assim, é decorrente do quê? De maus hábitos posturais, de sedentarismo, que predispõe à formação dessa distrofia, né, dessa redução dessa tonicidade desse músculo. E quais são as intervenções que nós podemos utilizar para o tratamento do fortalecimento muscular? Atividade física, e nós temos também recursos eletroestéticos, que são como, por exemplo, a corrente russa, que é conhecida como estimulação russa. Ela vai mandar impulsos, né, impulsos por meio de ondas eletromagnéticas emitidas com frequência de 2.500 Hz e pode variar, né, a sua onda de 80 a 50 Hz. Nessa estimulação a gente vai ter o quê? Nós vamos ter uma contração involuntária desse músculo, fortalecendo ele por meio da condução dessa energia. E aí nós vamos ter um fortalecimento muscular desse tecido. Então, o tecido muscular, né, ele possibilita que a gente causa essa estimulação elétrica neuromuscular. E ela, por meio dessa estimulação elétrica neuromuscular, a gente consegue fazer a tonificação dessa musculatura, resultando no quê? No fortalecimento desse músculo. E aí nós vamos fazer o quê? Reduzir o aspecto de flacidez muscular. E hoje nós temos um Colocando Mente em Ação, uma atividadezinha para vocês fazerem com as palavrinhas de vocês. No mais, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Falamos de 3 patologias estéticas, falamos um pouquinho sobre as questões estéticas, né, dos nossos tratamentos, falamos um pouquinho da avaliação estética corporal. E eu quero que vocês coloquem nos comentários se vocês têm fibroedema geloide e qual o grau que vocês acham que vocês têm desse fibroedema geloide. Então coloca para mim nos comentários: professora, eu tenho fibroedema geloide, meu fibroedema geloide é grau X. Ou se você não tem, coloca também nos comentários para mim, tá bom, meninas?
No mais, eu quero agradecer a participação de vocês nessa nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. E dúvidas referentes a essa temática, não esqueça de perguntar. Estou disponível para vocês. Um beijo no coração e até mais, se assim Deus nos permitir.